atividades 15 e 16 do caderno pedagógico do 8º ano. Eu estou com uma blusa de frio azul e vou ficar a maior parte do tempo no canto do seu monitor. Vamos falar na atividade 15 sobre a ópera. Com certeza você já ouviu falar, fulano parece cantor de ópera quando entra no chuveiro. Tá, mas o que é ópera, né? A ópera é um gênero do teatro, ou seja, um tipo diferente de se fazer teatro, encenação, em que essa encenação tem canções, a pessoa canta, e ela canta sozinha ou com outras pessoas, e tem um acompanhamento instrumental, tem um monte de músicos tocando numa orquestra para acompanhar esse cantor. Então, ao invés das pessoas, dos atores, falarem, eles cantam, tá? E esses diálogos, essas conversas que são transformadas em canções, também é conhecida como libreto, historinha, tá? Então, a ópera possui um cenário, possui indumentária e outros elementos do teatro. Então, aqui na imagem a gente vê, existe um cenário, né, ó, parece um cenário assim meio de terror, né, um fundo preto, um raio aqui esquisito, uma caveira ali no meio. Tem alguns pilares no estilo grego e os atores. Tem um casal de atores aqui e a plateia aqui embaixo assistindo. Características da ópera. O texto, que é o libreto, ele conta uma história, tá? Essas canções vão ajudar você a entender a história. Pode ter enredos engraçados, pode ser uma peça engraçada, pode ser romântica, pode ser de amor, de tragédia, é totalmente, ou pelo menos a maior parte do tempo, cantada, os atores estão cantando, e quando o ator canta sozinho, ele está fazendo uma apresentação solo. Quando a ópera é cantada por mais atores, a gente vai ver aqui embaixo, tá? Então, a ópera é composta por duas partes. Na primeira parte, a gente tem uma abertura, tem música instrumental e onde é tocada uma música pela orquestra. Por isso que eu falei, tem uma música instrumental. Então, abertura, uma apresentação musical. Aí vem a parte do recitativo, que é a segunda parte. Nessa parte, os atores vão ficar ali no diálogo, só que o diálogo, lembra que eu falei que é cantado? Então, os personagens que estão fazendo parte ali daquela história, mas não são os atores principais, são os secundários. Esses secundários, eles participam de um coro, um coral, fica meio que repetindo ou ajudam a dar ambiência naquela música. Enquanto que os atores principais, eles vão fazer as áreas. As áreas são as cantigas solo, ele sozinho canta. Vamos falar da ópera no Brasil? Porque não pode até não parecer, mas a ópera também ocorreu no Brasil. E um dos responsáveis por essas apresentações aqui no Brasil foi o maestro Carlos Gomes. A ópera brasileira mais conhecida é a obra O Guarani, de 1870, de Antônio Carlos Gomes. Aqui está a imagem, a fotografia do Antônio Carlos. Ele foi um compositor do século XX, tá? E tem outros também, como o Heitor Villa-Lobos, o Mozart Camargo Guarnieri. E uma cantora, vamos lá, uma artista, uma atriz que se apresentava nas óperas, muito famosa, foi a Bidu Sayão. Ela foi uma grande estrela que se apresentou na ópera do Metropolitan em Nova York no final da década de 1930. Aí na década de 40, a gente tem aqui uma imagem dela, olha que bonita, a roupa da personagem de época, né? Uma personagem de época com leque na mão. Então a Bidu Sayão, nessa época era bem jovem, e ela foi homenageada por uma escola de samba do Rio de Janeiro. Existiu, alguns anos atrás, um samba enredo que falava da vida da Bidu Sayão, bem legal também. E aqui a gente tem cenas da ópera Guarani. Aqui os artistas encenando, ó. Guarani lembra nome indígena, né? Guarani, índio. Sim,
povos indígenas. Aqui tem a representação de um índio, né? Então a gente já tem noção de que trata uma história, parece aqui meio que um romance, né? Alguma coisa assim. E aqui do lado a gente também tem a apresentação já no palco do teatro, tem um fundo aqui de cenário que parece uma selva, parece a Mata Atlântica, né, gente? Parece que é a mata ali pra dentro, né? De Angra dos Reis. Aqui tem umas pessoas armadas que são personagens secundários, temos o índio, temos outras pessoas que parecem com as vestes dos portugueses. Então, essa são uma das cenas, né, da ópera O Guarani, que foi encenada há alguns anos atrás. Questão 1. As cédulas de dinheiro são estampadas com figuras de destaques do nosso país, né? Então, se a gente pegar o nosso dinheirinho e ir de algumas cédulas do passado, a gente vai ver que algumas pessoas eram homenageadas. Mas que pessoas eram essas, né? Pessoas que tinham feito algo de importante para o nosso país. E o nosso artista não ficou de fora. Quem é que está representado aqui, gente? É o maestro que fez qual obra? O Guarani, né? Então, observe a cédula de 5.000 cruzeiros lançada em 1990 pela Casa da Moeda e responda as questões. Então, vamos observar. Tá aqui, cédula de 5.000 cruzeiros. Temos umas figurinhas aqui que parece que é um indígena, né? Algumas pessoas assim, mais no estilo mais europeu. Carlos Gomes e tal, Banco Central do Brasil. Tá. Qual é o músico homenageado? A gente já viu que foi o maestro Carlos Gomes. E agora, qual é o nome da ópera que está representado na cédula? A gente só estudou uma ópera até agora, mas vamos ver de pertinho. Olha aqui, pode passar até desapercebido, mas aqui na imagem a gente vê um índio com flecha, e ali, arco e flecha, desculpe, e aqui do lado a gente vê outras pessoas já com roupas mais de portugueses, né, europeus. Então, a gente já sabe que se trata da ópera O Guarani. Tá aqui, Guarani. Então, vamos para a próxima atividade 16, e a gente vai falar sobre os tipos de palco. A gente não está falando de teatro, não estávamos falando sobre ópera. Lembra que eu mostrei para vocês um cenário ali atrás que estava acontecendo num palco, né? Então, aquele palco, ele tem uma estrutura, ele tem um formato específico. E os palcos são variados, existem vários tipos de palcos. As apresentações de teatro podem ocorrer em espaços abertos ou fechados. E esses espaços são compostos por palco, que é onde acontece a ação cênica, onde os atores interpretam, e a plateia, onde nós vamos para assistir aquela apresentação. Então, existem 4 tipos principais de palco. Palco italiano, palco múltiplo, palco elisabetano e um anfiteatro. Vamos ver cada um e suas características. O palco italiano é o palco que fica de frente para o público e ele é fechado nas laterais. Então, aqui nessa apresentação, a gente tem a parte do palco, aqui é o palco. Desculpa, aqui é o palco. Os atores ficam nesse espaço. E aqui onde tem essas linhas paralelas, né? É onde ficam as cadeiras para a plateia assistir. Então, existem esses modelos, palco misto, ferradura, retangular e o semicircular. Então, esses são os modelos do palco italiano. Esse é o palco italiano. Vou mostrar outro para vocês. Então, por exemplo, esse palco também é italiano. Tá vendo que ele tem as laterais fechadas? Essa parte que fica de frente para a plateia se chama boca de cena. Tá vendo aqui marcado de branco esse retângulo? É a boca de cena. Espaço múltiplo é um espaço, um tipo de palco que geralmente é no formato de um quadrado, um quadrilátero, que pode ser adaptado a diferentes disposições. Tipo assim, existe um palco central e ao redor dele a gente pode mudar a posição dos bancos e das cadeiras. Ele é mais versátil, ele vai ser modificado de acordo com a necessidade. E para esse tipo de palco, né, as apresentações são vistas de todos os lados, então o cenário, a gente tem que ter um
pouco de cuidado com o tipo de cenário que é usado ali em cima, porque o ator vai ser visto de todos os lados, você não pode tampar com um pano ali um cenário quem está vendo lá atrás, né? Espaço múltiplo. Olha só que interessante. A gente tem o palco e aqui em volta as cadeiras, foi o que eu falei, né? Elisabetano. É um tipo de palco um pouquinho diferente. Por quê? O que tem de diferente? Olha aqui nessa figura. Não falei que aqui era o palco, onde os atores se apresentam? Repare que tem uma parte do palco que vai para frente, como se fosse uma passarela. E os banquinhos, ó, a plateia também fica em volta. Então, uma mistura do palco italiano com aquele palco múltiplo. Aqui está uma representação. Aqui nessa imagem a gente tem um palco que está aberto aqui nessa parte que vai mais pra frente e fica no meio da galera, né? Aqui é a galera fica aqui. Vou mostrar pra vocês uma imagem bem maior. Ai, entrei nesse palco agora. Aqui, ó, Elisabetano. Então, aqui dentro, ó, nessa portinha, nessa varanda, acontecem as cenas. Mas se os atores quiserem, eles podem apresentar-se aqui também, ó. E onde que a plateia fica? A plateia pode ficar todo nesse entorno, ó. Tem essas galerias aqui ao lado, as plateias, né? A plateia pode ver mais de cima, parece palco VIP, né? Assim. Então, ó, dá pra ficar em volta, vou mostrar mais esse ladinho aqui, ó. As pessoas podem ficar bem grudadinhas no palco. Reparem que as pessoas podem ficar em pé e à vontade. E aqui do lado, nessas galerias, a gente tem as cadeirinhas. Então, esse é um palco elisabetano. Arena ou anfiteatro é um tipo de palco que é geralmente aberto e tem esse formato circular, né? Pode ser de círculo mesmo, 3/4 de círculo, um semicírculo ou formato oval. A plateia pode circular em volta do palco, então é o mesmo caso de um palco múltiplo que não dá para ficar botando cenário para tampar a visão da plateia, né? E ele geralmente é céu aberto mesmo. É muito comum nas praças das cidades a gente ver esse tipo de anfiteatro. Aqui a gente tem uma imagem bem grande mostrando esse palco aqui, ó, semicircular. Aqui parece que é um palco, mas não é. O palco é aqui no meio e em volta, assim, em semicírculo, a gente tem a plateia, tá? Questão 1. De acordo com as descrições abaixo, escreva quais são os tipos de palcos ideais para as apresentações. Então, vamos supor que você vai participar de uma apresentação ou você mesmo, aluno de 12, 13, 14 anos, você já tem aquela iniciativa de fazer uma peça e pensou no espaço. Ou uma apresentação de música, de dança, em que espaço você vai se apresentar? Letra A. Se for uma apresentação de quadrilha, de dança de festa junina, pensa na apresentação, as pessoas. Qual o melhor tipo de palco? Aberto, fechado, múltiplo, palco elisabetano, palco italiano? Quais desses são melhores? Olha, eu dei uma pesquisada e achei que o espaço múltiplo, onde todo mundo pode ver de qualquer lado a apresentação da dança, seria o ideal. Mas você pode pensar em outro aí e depois ver com o seu professor em sala qual é a melhor opção. A apresentação de uma peça, por exemplo, a peça da Rapunzel, né, que é a menina das tranças compridas, que a gente sabe que ela fica no alto de uma torre. Se for um espaço múltiplo, você vai ter que fazer um cenário. Uma torre, alguma coisa que seja uma torre. E aí? Como é que vai ficar? Precisa de um cenário, né? Então, o ideal é que seja um palco italiano, onde possa botar um cenário, ou palco elisabetano. Esses são os ideais. Como eu falei, ó, ideais. Claro que qualquer peça pode ser apresentada em qualquer espaço apropriado, enfim, o suficiente para aquela apresentação, mas é o ideal. Qual é o ideal? Letra C. A apresentação de uma orquestra sinfônica. É música, né? A música ela se dissipa no ar. E aí, o que é melhor para a plateia assistir, ouvir? Todos os palcos. Por quê? Porque o som ele vai para tudo que é lado, não é mesmo?
Uma apresentação no palco fechado, italiano elisabetano, seria ótimo. Mas eu já vi várias apresentações musicais a céu aberto. E também fica muito bonito. A apresentação de um filme de ação. Poxa, filme, cinema. O cinema precisa de uma iluminação baixa, ou seja, pouca luz. Para quê? Para aquela projeção do filme aparecer, porque depende da luz. O filme projetado precisa de um foco de luz e ao redor é escuro. Então tem que ser um palco fechado, não é mesmo? Então, palco italiano, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.